Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Educação, conhecimento prudente para uma vida decente. Este foi o tema da primeira edição do projeto Debates Capitais. O evento, promovido pelo Legislativo de Porto Alegre, contou com a participação do doutor em Sociologia, Boaventura Souza dos Santos. Natural de Coimbra, Boaventura de Souza Santos é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale. Professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Distinguished Legal Scholar da Universidade de Wisconsin-Madison e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. Epistemologia, Sociologia do Direito, Teoria Pós-Colonial, Democracia, Interculturalidade, Globalização, Movimentos Sociais e Direitos Humanos são temas constantes nas pesquisas do professor. Parlamentares do Legislativo Municipal prestigiaram o evento. O plenário Otávio Rocha ficou lotado de educadores e alunos em busca do significado do conhecimento prudente, tema central da palestra do convidado de honra. É fundamentalmente o conhecimento que tem conhecimento dos seus limites, que está consciente de que não sabe tudo e que, mesmo quando é conhecido como sendo um conhecimento muito forte, muito válido, como por exemplo o conhecimento científico, que obviamente é muito válido e tem uma grande utilidade na nossa sociedade, ele não está só no mundo. Há outros saberes, ele tem limites, há coisas que ele não consegue falar, não consegue escrever, não consegue conhecer bem, não consegue conhecer o sentido transcendente da vida, não consegue dar-nos o sentido último da nossa vida e da nossa existência na Terra, não consegue mostrar-nos como é que nós estamos ligados com a natureza. Aí está, ser prudente é ter consciência desse limite e, portanto, admitir que há outros conhecimentos que talvez nos deem outras experiências e que nos permitam conhecer outras coisas. O professor falou também que o conhecimento científico é supervalorizado em relação a outros tipos de conhecimento, que são igualmente válidos dependendo da ocasião, e que é necessário saber identificá-los e também valorizá-los. Só podem ser trazidos para dentro das escolas pelos titulares deles, são os movimentos, são as organizações, são os grupos de cidadãos que se organizam nas suas comunidades para fazer o seu teatro, para fazer a sua atividade e geram aí concepções de vida. Eu vivi há alguns meses numa favela do Rio de Janeiro e devo-lhe dizer que aprendi muita sabedoria da minha vida, que eu ainda hoje tenho, aprendi com gente analfabeta, que trabalhava realmente longuíssimas horas, mas que sabia realmente avaliar o que era a preciosidade da vida, da convivência, da solidariedade. Aí está, é esse conhecimento que existe, que está um pouco difuso e que há que ter consciência dele e valorizá-lo. O secretário de Educação do Rio Grande do Sul, José Clóvis de Azevedo, participou do debate e falou da importância de se discutir o tema da educação no Estado. É preciso rediscutir a concepção de conhecimento, porque no momento em que nós rediscutirmos a concepção de conhecimento, nós estaremos também democratizando o acesso ao conhecimento e adotando concepções de avaliações diferentes do que nós temos hoje. Então é a formação permanente dos professores, o debate contínuo, a abertura da universidade ao debate para os professores da educação básica, é aí que nós podemos estar colocando essas questões ao alcance e à apropriação dos nossos professores. Idealizadora do projeto, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Sofia Cavedon, estava bastante satisfeita com o resultado do primeiro evento da série Debates Capitais. Casa cheia e discussões com temas atuais e relevantes. Um tema extremamente complexo, um desafio de Porto Alegre, né? E a nossa Câmara, ela não podia ficar só na resposta do cotidiano, precisa ter momentos de profundidade. E hoje nós tivemos um privilégio de ter um professor que sabe escutar, que se dedica a escutar, a empoderar e produz um conhecimento científico de alta qualidade, inovador. Todas as palavras dele são inovadoras, são propulsoras de transformação. Então é um orgulho para a nossa Câmara, né? Temos a responsabilidade, né? Porque a casa, o plenarinho e o plenário lotados, a casa precisa manter esse nível, né? de convidados e de debates, porque a Câmara cresce com isso, cresce a democracia e a qualidade de vida da nossa cidade. O descarte irregular de materiais inertes foi debatido na reunião da Comissão de Meio Ambiente dessa semana. O problema, que ocorre há décadas, atinge diversas áreas da cidade.
O encontro foi solicitado a partir de reclamações dos moradores do Jardim do Salso, onde há um terreno baldio que é utilizado como depósito de lixo. Eles apresentaram um documento com mais de 300 assinaturas de residentes da região, pedindo resolução para o problema que já se alastra há mais de 30 anos. Isso passou a me preocupar, cada vez mais, inclusive, a partir do momento que eu constatei que isso vem há mais de 2, 3 décadas, essa situação. Simultaneamente, as inundações decorrentes do acúmulo do lixo nesse córrego ali, faz com que a rua Ângelo Crivellaro e seus moradores, também convivam com uma situação muito desagradável. Como a situação não é exclusiva daquele bairro, os parlamentares aproveitaram para reunir diversas entidades do poder público para apresentarem possíveis soluções. Mas percebeu-se que a curto prazo será difícil resolver, pois faltam na capital aterros sanitários para materiais inertes. É uma lógica perversa, Quanto mais se coleta, mais a população entende de que ali é o local correto de se destinar a isso. Na verdade, a coleta de lixo é um pouco complexa. Além da logística que tem que ter, é preciso que haja um engajamento da população na forma correta de descartar, no dia, no horário certo e da forma correta. Então, essa articulação de todos os interessados é que é uma coisa complexa e que a gente luta o dia inteiro para conseguir. Dentre os encaminhamentos propostos pelos vereadores está um pedido de providência da comissão para que a situação do Jardim do Salso seja revista. E também um chamamento para novo encontro daqui a 60 dias. É importante, sim, que a Câmara seja provocada, porque nós percebemos que em 60 dias, uma vez que não encaminhado pelo poder público, nós voltaremos a debater o assunto. E nós temos que ser pertinentes, nós temos que ter, sim, um serviço de qualidade para poder possibilitar a saúde do cidadão. Porque esse lixo a céu aberto, realmente, além de dar uma má impressão, não é uma ideia de promover a saúde, pelo contrário. Existem vários fatores que vêm logo em seguida, que é a dengue e a proliferação de certas doenças, vamos dizer assim, que as crianças, inclusive, são os mais atingidos. Então, é importante debatermos esse assunto e buscar soluções. Os 45 anos do Conselho Geral dos Clubes das Mães do Rio Grande do Sul foram destacados no período de comunicações temáticas da sessão de segunda-feira. A homenagem foi proposta pelo vereador Nilo Santos. O Conselho Geral dos Clubes de Mães foi fundado no dia 22 de março de 1966 e desde então presta serviços à comunidade, principalmente voltados ao bem-estar de crianças e adolescentes. O vereador Nilo Santos, do PTB, proponente da homenagem, ressaltou que os clubes de mães surgiram inicialmente com o objetivo de promover a plena cidadania da mulher, mas sempre se preocuparam com as causas sociais. A presidente do Conselho Geral dos Clubes de Mães do Estado, Maria Iris Oliveira Rosa, destacou a grande parceria das mulheres nos clubes de mães, cuja relação, segundo ela, vai além dos grupos de trabalho. Maria Iris agradeceu o reconhecimento da Câmara Municipal e a presença de autoridades e colegas que participaram da sessão. A Casa do Artista Rio-Grandense retornou à Câmara para pedir novamente apoio aos vereadores da capital. A manifestação ocorreu no espaço da Tribuna Popular. O presidente da entidade, Luciano Fernandes, falou das dificuldades para a manutenção e conservação do local, onde moram 8 pessoas. A Casa do Artista foi criada em 1949 e, conforme Fernandes, está completamente abandonada. Ele convidou os parlamentares para visitarem o local e verem de perto os problemas enfrentados pelos velhos artistas. Fernandes também disse que tem dificuldades em conseguir apoio para a entidade junto à Secretaria de Cultura do Estado. Quanto à pasta municipal da cultura, relatou que já entregou documentação para receber R$10 mil para obras. Ele contou que a Casa do Artista já conseguiu o apoio da SUSEP com a mão de obra de apenados para a reforma e citou que o Banco Social de Materiais de Construção da Fiergs doou parte do necessário para a obra, orçada em R$110 mil. Definidos os nomes dos vereadores que presidirão a Escola do Legislativo durante este ano.
Por indicação da mesa diretora da Casa e aprovado pelos demais parlamentares, os vereadores Adeli Cel, do PT, e Tony Proença, do PPS, ocuparão respectivamente os cargos de presidente e vice-presidente da Escola Julieta Battistioli. O mandato da gestão é de 1 ano. A instituição busca qualificar tecnicamente os quadros funcionais do Legislativo de Porto Alegre. Que tal preencher a agenda do final de semana com uma corrida em prol da saúde? Confira! No domingo, dia 15, acontece a 13ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes. Os recursos arrecadados vão beneficiar cerca de 2.000 crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto da Criança com Diabetes, responsável pela organização do evento. A largada será no Parcão às 10 horas da manhã e o custo da participação é de R$ 12 por meio da aquisição de camisetas alusivas ao evento. O tema deste ano será Grenal, o maior clássico da solidariedade. Em caso de chuva, a corrida será transferida. E falando em diabetes, agora você vai assistir a uma entrevista com a endocrinologista do Hospital de Clínicas e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Beatriz Chan, que vai falar sobre diagnóstico, tratamento e prevenção da doença. Doutora Beatriz, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Doutora Beatriz, o Brasil é o 8º no ranking de número de diabéticos e a incidência pode dobrar até 2030, né? Morrem por ano 3,2 milhões de diabéticos no mundo, o que seria 6 pessoas por minuto, é um número muito alto. E no Brasil, acompanha essa média de mortes? Nós não temos um dado muito claro, assim como tu estás me apresentando, mundial, até porque o diabetes, frequentemente, a causa principal de mortalidade é a doença cardíaca, né? Então, frequentemente, as várias comorbidades, as várias doenças que acompanham o diabetes, que são determinadas em parte pela doença principal, que é o diabetes, são as que são anotadas no certificado de óbito. Então, frequentemente, a causa mortes é apontada como um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo do miocárdio, mas o diabetes frequentemente vem como causa secundária ou nem aparece no atestado de óbito. Então, o dado provavelmente acompanha, mas é difícil de dizer exatamente com essa precisão. E qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e tipo 2? O diabetes do tipo 1 é o diabetes que geralmente inicia na infância e na adolescência, mas pode ocorrer em adultos jovens também. São indivíduos com não costumam ter sobrepeso e não é tão comum a história familiar. Já o diabetes do tipo 2 ocorre na maturidade, mais frequentemente acima dos 45 anos, acompanha o sobrepeso e a obesidade e é comum várias pessoas na família terem. A característica principal entre um e o outro é que o tipo 1 necessita de insulina para a sobrevivência. E o tipo 2 até utiliza insulina no decorrer da sua vida, para o seu tratamento, mas basicamente o que ocorre é a falta de resposta à ação da insulina, o que a gente chama resistência à insulina. Então, no diabetes do tipo 2, se acompanha sobrepeso, obesidade, sedentarismo. O tratamento geralmente é a perda de peso, aumento de atividade física e medicamentos, em algum momento, eventualmente, se utiliza insulina também. E o que seria o diabetes gestacional, que também é um outro tipo? Como é que se classifica? Sim, nós classificamos separadamente. O diabetes gestacional é o que ocorre no decorrer da gestação, como o próprio nome diz. Frequentemente a gente consegue fazer a identificação a partir do 3º trimestre, porque o que acontece é que na gestação existe uma tendência ao que eu comentei, resistência à insulina, pelos hormônios produzidos pela placenta. Então, pessoas que já têm uma predisposição ao diabetes, geralmente história familiar de diabetes, mas às vezes pode não acontecer essa história positiva, no decorrer da gestação apresentam um aumento de glicose e que a gente caracteriza o diabetes gestacional. Essas mulheres, geralmente quando o bebê nasce, elas ficam normais quanto à sua glicose, não apresentam mais o diabetes, mas elas frequentemente vão desenvolver o diabetes do tipo 2 quando atingirem mais de 45, 50 anos, especialmente se mantiverem um sobrepeso e sedentarismo, que são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Muitas pessoas falam que o diabetes pode ser chamado de doença silenciosa, digamos assim, porque nem sempre os sintomas aparecem, não é, doutora Beatriz? Pode explicar pra gente um pouquinho quais seriam os sintomas mais recorrentes e que muitas vezes talvez a gente confunda com cansaço simplesmente, enfim, quais seriam as dicas aí para ficar atento a essa doença? Os sintomas característicos do diabetes são
ter muita sede, urinar muito, cansaço, indisposição para trabalhar, dores no corpo, dores nas pernas, mas mais de 50% dos indivíduos são assintomáticos, porque o nível de glicose que determina os sintomas, ele é mais elevado. Às vezes o paciente tem uma glicose elevada, 160, 180, 200 miligramas por decilitro de glicose no sangue. E qual seria o limite? O limite para critério de diagnóstico de diabetes é acima de 126. Okay. Duas glicemias, duas glicoses em jejum acima de 126 são diagnóstico de diabetes. E nessa faixa do diagnóstico, até o 200 aproximadamente, o paciente frequentemente não tem sintomas. Agora, sintomas pouco específicos, como tu mesmo comentasse, de cansaço, de indisposição, formigamento nas pernas, o paciente vai deixando passar, não percebe que aquilo pode ser. Então, o que chama atenção, o que deve chamar atenção para a gente fazer o diagnóstico é pessoas que têm história familiar de diabetes, que têm sobrepeso, que são sedentárias, acima dos 45 anos, associação, às vezes, de hipertensão e triglicerídeos elevados, que é uma gordura que tem no sangue, são tudo fatores de risco que nos chamam a atenção para buscar a presença de diabetes nessa pessoa. Então, fazer uma glicose em jejum vai nos ajudar, quer seja pelo teste da ponta de dedo, que é a glicose capilar, ou mesmo no laboratório com a glicemia de jejum. E nas crianças os sintomas são os mesmos? Na criança os sintomas são os mesmos, mas frequentemente nós não vamos ter pessoas sem sintomas. A criança, o quadro clínico é muito abrupto, geralmente começa com muita sede, urinando muito, emagrecimento, uma evolução bem rápida, e tem que ser muito alerta, porque como a criança depende de insulina para sobreviver, se nós não fizermos o diagnóstico, ela pode entrar no que a gente chama cetoacidose diabética ou coma diabético. Então, algumas semanas já são suficientes para que a criança desenvolva esse quadro mais agudo e mais grave. O diabetes é uma doença controlável, não é, doutora? Quais seriam os tratamentos para essa doença? Em relação ao paciente com diabetes do tipo 1, o tratamento é a orientação de uma dieta saudável e a reposição de insulina, que é um hormônio que a gente utiliza, repondo o hormônio que está faltando no corpo através da injeção subcutânea de várias doses durante o dia. Em relação ao adulto, que é a causa mais comum, 90% dos casos de diabetes são diabetes do tipo 2, isso a gente não comentou, acho que é importante. Se orienta uma dieta saudável, no indivíduo com sobrepeso, perder peso. Se ele tiver um peso adequado, apenas a organização dos nutrientes de acordo com uma orientação nutricional. A atividade física regular, junto com a orientação da dieta saudável, ou o que a gente chama de exercício físico estruturado, quer dizer, um exercício físico supervisionado por um profissional de saúde, e a associação de medicamentos antidiabéticos orais, que a gente chama, que eles auxiliam o funcionamento da insulina no corpo. Nos casos em que essas medidas não foram suficientes para manter essa glicose controlada, nós passamos para o outro passo, que é o uso da insulina. A senhora coordenou uma pesquisa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre que mostrou que a prática regular de exercícios pode baixar o nível da glicose, tanto quanto um medicamento. Como foi essa pesquisa, Beatriz? Essa pesquisa foi o que a gente chama uma revisão sistemática com meta-análise. Isso é uma técnica de buscar na literatura médica de todo mundo, através de ferramentas específicas, naturalmente em bases de dados que a gente busca na internet, de estudos que tivessem as palavras exercício, diabetes, atividade física, tratamento. Com esses critérios bem claros do que nós queríamos buscar, nós selecionamos mais de 4.000 artigos na literatura mundial e, a partir dos 4.000 artigos, fomos lendo títulos e resumos para que se encaixassem nos estudos que nós queríamos incluir na nossa análise estatística, vamos dizer assim. Os estudos que se incluíram foram 23 em que a intervenção para tratamento do diabetes do tipo 2 fosse exercício físico estruturado, que é aquele supervisionado, que o indivíduo vai num centro ou numa academia e é orientado por um profissional de saúde, e 24 estudos de atividade física, que era uma orientação de atividade física pelo profissional de saúde, mas em que não havia um treinamento presencial. O indivíduo não era supervisionado por um profissional da área da saúde, educador físico ou enfim, outros profissionais da área da saúde. Então, com esses estudos selecionados, se utiliza os dados já publicados desses estudos para fazer uma espécie de uma análise estatística que se chama meta-análise, que junta todos esses dados com o resultado final. Esses resultados, então, nos disseram o seguinte: em relação ao exercício físico estruturado, que é aquele supervisionado, nós temos 3 tipos de exercício.
O aeróbico, que é a corrida, esteira, natação. O resistido, que é a musculação. E o terceiro, que é a combinação desses dois. Os 3 tipos de exercício físico estruturado reduziram a glicose de forma semelhante. Quer dizer que o paciente com diabetes ele pode escolher qualquer um desses 3, que ele vai ter um resultado positivo em melhora do controle da glicose. Além disso, fazer mais do que 150 minutos de exercício supervisionado por semana foi melhor do que menos de 150 minutos em relação à quantidade. Os dois foram positivos, mas mais que 150 minutos é mais eficaz. Comparando o exercício físico supervisionado com a recomendação de atividade física, nós tivemos mais benefício do exercício físico supervisionado. Mas a atividade física também foi útil, desde que quando o profissional de saúde oriente que esse paciente faça atividade física, ele também cuide da sua alimentação. Porque apenas recomendar atividade física não foi suficiente para baixar a glicose. Chegando na tua pergunta, né, que eu não esqueci, a gente tem um grau, uma magnitude desse efeito que é dado pelo controle da glicose avaliado pelo que a gente chama hemoglobina glicada. Esse é um exame de sangue que todo diabético deve fazer a cada 3 a 6 meses para o controle da sua glicose. A hemoglobina glicada ideal é abaixo de 7%. E com os remédios nós temos um valor de redução, quando eu adiciono um remédio no teu tratamento, entre 0,7% e 1%, que foi exatamente o que a gente observou com o exercício físico estruturado, entre 0,67% e 0,89% aproximadamente. Mas não significa que com o exercício deva deixar o remédio de lado, né? Não significa, apenas que o profissional de saúde, ao optar por acrescentar um 2º ou 3º remédio, se o paciente realmente responder àquela recomendação, a recomendação do exercício físico estruturado pode trazer o mesmo benefício que adicionar uma 2ª ou uma 3ª medicação. O diabético pode levar uma vida normal, digamos assim? Sem dúvida. Na verdade, essa questão da recomendação de atividade física, de exercício estruturado, dieta saudável, é útil tanto para o paciente não diabético como para o diabético. Né? E o paciente com diabetes, ele seguindo essas recomendações, que não são tão estritas hoje em relação à dieta, à orientação alimentar e à própria atividade física, pode ser muito semelhante a qualquer outra pessoa. A prevenção ainda é a melhor indicação para o caso dessa doença. Os adultos costumam fazer exame de sangue regularmente, né? Mas em crianças a gente não costuma ver tanto. Sim. Qual seria a sua indicação, então, para os pais ficarem alertas, especialmente com os seus filhos? Então, o diabetes do tipo 1 é uma doença que tem uma prevalência muito menor que o diabetes do tipo 2. Então, naturalmente, que nós não devemos fazer uma prevenção buscando coletar uma glicemia com frequência na criança. Não, basicamente são os sintomas que eu comentei. Urinar muito, sede demais. Na criança, por exemplo, que já deixou de fazer xixi na cama à noite, né? Aquela criança passa de novo a ter esse problema. Então, isso tem que ser chamado a atenção. Perda de peso, cansaço, sonolência. Então, esses sintomas vão indicar uma avaliação clínica com um pediatra que vai ficar alerta a respeito disso e coletar uma glicemia de jejum para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que também ocorrem na criança. E o que o não acompanhamento dessa doença com profissionais adequados pode acarretar, doutora Beatriz? Em longo prazo, o diabetes não controlado, ele acarreta complicações crônicas, como a gente chama. Então, essas complicações crônicas incluem doença ocular, quer dizer, tanto a catarata como a retinopatia e a perda de visão. A doença renal, que uma vez progredindo pode levar o indivíduo a diálise ou ao transplante. A doença cardiovascular, entre os problemas infarto, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica. E também a doença neuropática, que são formigamentos, pouca sensibilidade de membros inferiores, o indivíduo pode se machucar com facilidade e ter lesões que não cicatrizam. Então, são uma série de complicações que são importantes ser levantadas para que o indivíduo fique alerta para buscar o seu controle, mas o ideal é prevenir as complicações crônicas da doença. As complicações crônicas, uma vez estabelecidas, não são reversíveis, mas elas são, com o tratamento da glicose, melhorar a glicose, normalizar essa glicose, trabalhar também fatores associados como a hipertensão arterial sistêmica, tratar a hipertensão e outros fatores associados ao diabetes vão nos auxiliar a prevenir essas complicações. Então, o indivíduo pode ter uma vida saudável, uma vida normal, desde que tenha o cuidado de consultar o profissional de saúde, seguir as recomendações e manter a sua hemoglobina glicada abaixo de 7.
Tá certo. Doutora Beatriz, obrigada pela sua participação e pelas informações. Obrigada. Nós agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.